Olá pessoal, para terminar o nosso bloco de aulas, onde a gente dividiu em blocos de acordo com as suas características de cor, né? Onde a gente fez a aula 1, lesões brancas, aula 2, lesões vermelhas, aula 3, lesões amarelas. E agora, para finalizar, vamos falar sobre lesões escuras da mucosa oral. Essa é a nossa aula 4. Conto com a colaboração do professor Jacques Jorge. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho da introdução, né, como que essas lesões são divididas e por que ela tem essa coloração escura. Vamos falar alguma semiotécnica para facilitar o diagnóstico dessas lesões e vamos dividir em lesões escuras por acúmulo de pigmentação exógena. Nesse caso a gente vai falar sobre a língua pilosa negra, a tatuagem por amálgama, a tatuagem intencional e a melanose do fumante. Já no segundo bloco, a gente vai falar sobre lesões escuras por aumento na produção de melanina. Então a gente vai colocar aqui a pigmentação melânica racial, a pigmentação por medicamentos, lembrando que uma série de medicamentos causa alterações na mucosa e outras colorações, mas aqui a gente vai falar com o depósito de melanina. Vamos falar sobre o lentigo simples, o nevo melanocítico intramucoso, o melanoma e a síndrome de Peutz-Jeghers. Assim como nas aulas anteriores, para se fazer o diagnóstico dessas lesões, a gente vai precisar fazer um exame físico desse paciente, né, que entra no exame clínico aqui. Vamos caracterizar a lesão clinicamente, né, se ela é uma lesão, um nódulo, se ela é uma mancha, se ela é uma placa, a coloração dessa lesão, a superfície se é lisa, se é rugosa. Vamos coletar os dados da anamnese, né? Nessa anamnese a gente vai saber quanto tempo essa lesão teve o aparecimento. Vamos coletar a história médica do paciente para saber se tem algum envolvimento sistêmico. E vamos lançar mão de alguns exames complementares quando necessário, para chegar no diagnóstico final e fazer o tratamento adequado desse paciente. As lesões escuras, então, elas são pigmentadas, né? São lesões pigmentadas da cavidade bucal e podem ser divididas em grandes grupos. No caso, a gente dividiu aqui em 2 grupos. Há o grupo de lesões escuras por pigmentação endógena, ou seja, material do próprio organismo, ou deposição de material exógeno, né? Esse material é advindo, seja de alimentação, seja de hábitos do paciente. O que dá um aspecto escuro nessas lesões pode variar em muitos casos, mas o que é mais característico é a pigmentação fisiológica racial, onde a gente vê mais em pacientes melanodermas ou pacientes negros, né? A pigmentação por deposição de material exógeno. Esse material exógeno pode ser o amálgama, pode ser a pigmentação quando o paciente faz tatuagem e pode ser pelo aumento no número de melanócitos, né? E algumas medicações sistêmicas também podem levar a alteração na coloração da mucosa. Vamos iniciar essa aula então com as lesões, mas neste caso eu vou apresentar para vocês a pigmentação melânica racial, que não é considerada uma lesão, e sim uma variação da normalidade, né? Pela caracterização da pele negra, né? Então, geralmente a pigmentação melânica racial se dá em pacientes melanodermas. Essa pigmentação melânica, ela na cavidade oral vai se apresentar principalmente na gengiva, né? Ela é uma pigmentação de origem racial, como o próprio nome diz, ou melanose. Ela é resultado da deposição excessiva de melanina nos melanócitos da camada basal do epitélio, né? E pode estar presente também no tecido conjuntivo. Como a gente pode ver nessa imagem, as características clínicas é a presença dessas manchas escurecidas. Geralmente elas são simétricas, bilaterais, né? Então ela é bem distribuída, bem delimitada na região de gengiva. Essa gengiva ela é inserida
e comumente se apresenta em indivíduos negros. Agora, para a gente falar um pouquinho, a gente vai falar sobre lesões escuras por pigmentação exógena. Nesse bloco a gente vai falar sobre a língua pilosa negra, a gente vai falar sobre também tatuagem por amálgama, a tatuagem intencional, né? E vamos falar sobre as principais características clínicas dessas lesões. A língua pilosa, chamada também de língua pilosa negra ou língua saborrosa, ela é caracterizada por um acúmulo acentuado, de ceratina nas papilas filiformes no dorso lingual e resulta muitas vezes uma aparência semelhante com pelos. Essa condição ela ocorre pelo aumento na produção de ceratina ou por decréscimo na descamação da ceratina normal. Lembrando para vocês, pessoal, que ela atinge aproximadamente 0,5 mais ou menos por cento dos adultos. Embora a causa ainda seja desconhecida, muitos pacientes afetados eles são tabagistas crônicos, né? E outras fontes possivelmente associadas a essa condição pode ser a debilitação geral do paciente, uma higiene oral deficiente e um histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Aqui nessa imagem, como você pode ver, ela ocorre mais comumente na linha média anterior, nessas papilas circunvaladas, espalhando-se para as margens laterais. São acastanhadas, amareladas ou até enegrecidas. Algumas vezes, a maior parte está no dorso da língua, resultando nessa aparência espessa, que a gente pode ver. E devido à semelhança das denominações, ela deve ter que tomar cuidado para evitar a confusão entre a língua pilosa e a leucoplasia pilosa. No exame histológico, pessoal, a gente vai ver uma língua pilosa caracterizada por um alongamento, como vocês podem ver aqui nessa imagem histológica, pronunciado e hiperparaceratose dessas papilas, na maioria filiformes, como eu tinha dito anteriormente, e frequentemente a gente vai observar um crescimento de bactéria na superfície epitelial. Então, na superfície é comum encontrar bactérias. Lembrando a vocês que não é comum fazer biópsias dessas lesões, mas quando feita, a gente encontra essas características. Vários materiais pigmentados eles podem ser implantados no interior da mucosa oral, e o que vai resultar, muitas vezes, são pigmentações clinicamente evidentes. Por exemplo, um exemplo bastante frequente que é observado na clínica é a implantação do amálgama dental. Antigamente era mais comum o uso do material restaurador amálgama. Hoje em dia caiu em desuso, mas ainda assim é possível encontrar pacientes que apresentam essa pigmentação na mucosa. O amálgama ele vai ser incorporado no interior da mucosa de diversas maneiras. Pode ser por uma abrasão prévia da mucosa, que pode ser contaminada pelo pó do amálgama, ou pedaços do amálgama quebrado que pode cair nesses sítios de extração, às vezes de alguma cirurgia peridental ali. Esses pedaços, eles podem se infiltrar também se o fio dental for contaminado com essas partículas da restauração colocada, por exemplo, recentemente e inseridas nesses tecidos gengivais como um procedimento de higiene. Outro resultado dessa pigmentação de amálgama pode ser por retroobturação. Antigamente era feito bastante a retroobturação endodôntica com amálgama, o que deixava no interior desses tecidos moles ou no sítio cirúrgico. E por último, algumas partículas metálicas elas podem ser conduzidas através da mucosa oral, seja por pressão das turbinas de ar usada nas brocas de alta rotação. Aqui a gente olha nessa imagem, as limalhas que é usada para fazer o amálgama, onde mistura o mercúrio e as limalhas de ferro, na verdade,
Então aqui, como disse anteriormente, esse amálgama pode estar infiltrado na mucosa de várias formas. Aqui na primeira imagem a gente vê uma implantação do material feito com fio dental, ou seja, aquele amálgama recém-colocado, o paciente foi passar fio dental e acabou levando esse material para o interior do sulco gengival. Aqui na imagem central a gente vê uma tatuagem por amálgama clássica, né? Isso pode ser decorrente de material que caiu durante a confecção da restauração. E aqui em último a implantação do amálgama relacionada com a endodontia, geralmente feita com retroobturação, né? Antigamente era bastante comum. Nesse slide aqui a gente apresenta algumas tatuagens intraorais intencional, né? Na verdade, esse procedimento ele não é realizado por profissionais da saúde, mas que ocorre frequentemente na gengiva, tanto vestibular superior ou inferior, na parte anterior de indivíduos, seja ele aqui neste caso, como a gente pode ver, uma tatuagem cultural, pessoal principalmente Senegal, que costuma fazer essa pigmentação na região da gengiva, e nessa segunda aqui uma tatuagem amadora, né, feita na mucosa labial inferior, está se tornando cada vez mais frequente. E ocasionalmente essas tatuagens azuis, seja elas azuis ou negras, elas são realizadas em muitos adultos, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil está se tornando um pouco mais popular. A característica histopatológica, quando é realizado o exame microscópico dessas tatuagens por amálgama, vai revelar o que? São fragmentos pigmentados, seja de metal, dentro do tecido conjuntivo, como a gente pode ver aqui na seta. Eles podem ser vistos fragmentos sólidos, escuros, às vezes grandes, às vezes dispersos ou até numerosos grânulos marrons escuros, né? A resposta biológica desse amálgama parece estar relacionada ao tamanho das partículas e da decomposição dos elementos. Os fragmentos eles costumam estar cercados por um tecido conjuntivo fibroso, como a gente pode ver nessa imagem, e com uma inflamação ali perimaterial, né, do lado do material, como uma inflamação discreta. As partículas menores elas vão estar tipicamente relacionadas a uma resposta inflamatória mais significativa, né, com uma mistura de linfócitos e plasmócitos. A melanose do fumante, pessoal, está relacionado, como o próprio nome diz, né, aos tabagistas, e 21,5% desses fumantes eles vão exibir alguma área de pigmentação melânica. Então, essa exposição a aminas policíclicas, por exemplo, a nicotina, ela vai estimular a produção de melanina pelos melanócitos, que também são conhecidos por ligar fortemente à nicotina. Essa produção da melanina atua como uma resposta protetora contra algumas substâncias nocivas do fumo do tabaco. É confirmado esse conceito por usuários, né, principalmente na região da Ásia, que é comum fumo invertido, que fuma com a ponta acesa do cigarro voltado para dentro ou interior da boca, e o que mostra essa pigmentação abundante da melanina no palato. Lembrando a vocês, pessoal, que ele vai atingir mais comumente, né, no caso dos fumantes tradicionais, vai atingir mais comumente a gengiva vestibular anterior. Vamos entrar agora, então, pessoal, em lesões escuras, resultado do acúmulo ou do aumento da produção de melanina. Não tão comum, mas que pode estar relacionado, ou que pode acontecer, é a pigmentação por medicamentos. Alguns medicamentos eles vão induzir a produção e o acúmulo da melanina. Esses medicamentos podem ser, por exemplo, agentes antimaláricos, como a cloroquina ou a hidrocloroquina, ou medicamentos quimioterápicos,
como a doxorubicina ou busulfano, ciclofosfamina ou 5-fluoracil, usado em muitos casos para o tratamento contra o câncer. E essa pigmentação ela vai estar relacionada principalmente na mucosa gengival, né, ali na região vestibular, e muitas vezes também na semimucosa labial. Essa pigmentação ela pode estar relacionada muitas vezes, como aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, relacionados à minociclina. O lentigo simples ele é caracterizado pelo aumento focal do depósito de melanina e, junto com esse depósito, aumento no número de melanócitos. Então, além de ter maior número de melanócitos, esses melanócitos vão estar com um acúmulo maior da pigmentação. Esta lesão ou essa entidade, ela não depende da exposição aos melanócitos, tanto que é visto intraoral, né? Então, como não tem exposição intraoral às radiações ultravioletas, não está relacionada com essa exposição. É mais comum na região de lábio inferior, seguida pela mucosa jugal. Caracteristicamente, a gente vai notar que uma mácula, como a gente pode ver aqui no lábio, ela é geralmente redonda, simétrica, né? Ela é assintomática, o paciente não sente nada, e ela é bem uniforme, bronzeada ou marrom escura. Ela pode ser tanto solitária, na maioria dos casos, na verdade, e bem demarcada. Na maioria dos casos também nenhum tratamento vai ser necessário, exceto por razão estética, onde o paciente vai requerer ele reclama, né, de algum dano estético, seja no lábio principalmente. E o que a gente vai ver quando é feito a biópsia dessa lesão? A gente vai ver em um menor aumento, aqui nessa imagem, a gente pode ver com a seta, um aumento da pigmentação melânica que é bem distribuída ao longo de toda a camada basal do epitélio. E aqui nessa segunda imagem, onde a gente vê um maior aumento, ela exibe um pigmento bem marrom. Essa pigmentação ela é granular, e esse pigmento é chamado de melanina. E ele, como dito anteriormente, ele fica no interior das células basais. Aqui a gente vai falar sobre o névoa melanocítico intramucoso. Eles são definitivamente incomuns, são bem raros. E a maioria desses casos, quando ocorrem, eles surgem no palato, no fundo do vestíbulo ou na gengiva. Lembrando a vocês que qualquer área pode ser afetado, né? Esses névoos melanocíticos intraorais, eles têm uma evolução e aparência semelhante aos névoos melanocíticos em pele. Lembrando que essas lesões maduras, tipicamente não demonstram nenhuma alteração papilar de superfície. Então elas continuam como uma mancha, superfície lisa, né? Alterando apenas a coloração. Mas mais de um entre cada 5 névoas intraorais, eles carecem de pigmentação clínica. E aproximadamente 2/3 dos espécimes intraorais são encontrados em mulheres. E a idade média de diagnóstico é mais ou menos de 35 anos. Histologicamente, a gente vai observar que ela é uma proliferação benigna, né? E não é encapsulada, de células pequenas e ovoides, que a gente chama de células névicas. As células lesionais, elas vão apresentar um núcleo pequeno, bastante uniforme, e uma quantidade de citoplasma eosinofílico, né? Vai apresentar os limites celulares, né, tudo certinho. E essas células, elas vão demonstrar uma capacidade de produzir melanina, e com o pigmento estando ali principalmente evidente nas porções superficiais da lesão. As células névicas, tipicamente não vão possuir prolongamentos dendríticos que os melanócitos geralmente apresentam. E um aspecto microscópico bem característico é que as células névicas superficiais, elas vão ter uma tendência a estar organizadas
em pequenos nevos arredondados e agregados. Agora eu vou falar para vocês a respeito da síndrome de Peutz-Jeghers. Ela é uma condição relativamente rara, embora seja bem reconhecida, tendo uma prevalência de aproximadamente um caso em cada 100 a 200 mil nascimentos. Ela é caracterizada por lesões semelhantes a sardas, né? Tanto em mãos, pés e principalmente na região de pele peribucal, ou seja, na semimucosa labial. E lembrando para vocês que ela está associada muitas vezes à polipose intestinal e uma predisposição ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer nesses pacientes afetados. Então, como eu falei para vocês, as principais características clínicas, né, é o desenvolvimento que se inicia na infância e vai envolver essas áreas orofaciais. Então, por exemplo, a boca, o nariz, lembrando que pode também resultar em alguma lesão na região de ânus e região genital. A pele é afetada em aproximadamente 50% dos casos e as lesões são semelhantes às sardas, mas elas comumente tendem a diminuir de acordo com a exposição ao sol. Para finalizar e fechar o nosso quadro de aulas, né, vamos falar sobre o melanoma. O melanoma ela é caracterizado por uma neoplasia. Essa neoplasia é maligna e de origem melanocítica, né, ou seja, através dos melanócitos, que surgem a partir de uma lesão melanocítica, geralmente prévia, benigna, né? E o melanoma oral, ou seja, o melanoma da mucosa, ele tende a se apresentar no estágio mais avançado e é muitas vezes mais agressivo que a contraparte cutânea, ou seja, a contraparte em pele. Então, quando aparece em boca, ele geralmente é muito agressivo. O tipo lentiginoso acral é a forma mais comum do melanoma oral. E o tratamento se dá basicamente pela remoção cirúrgica. Essa remoção cirúrgica é bastante radical, onde se faz com bastante margem de segurança, né? E geralmente a hemimaxilectomia é realizada para lesões unilaterais que invadem o osso maxilar adjacente. Então, ele é bastante radical o tratamento desses melanomas. Aqui duas imagens clínicas, né, para a gente caracterizar o melanoma. Nessa primeira, bastante discreta, né, na região do palato, pegando um pouco do palato mole, a gente vai ver uma mancha ali de pigmentação bem difusa, né? A gente não vê que é como nas lesões anteriores, que é bem demarcado. Aqui apresenta mais de forma difusa. Já aqui nessa segunda imagem a gente vê um melanoma de disseminação superficial. Então você vê que são bordas indefinidas, são bordas irregulares, né? E a pigmentação superficial dessa lesão, ela não é uniforme, né? Ela é bastante heterogênea. Histologicamente, pessoal, os melanomas cutâneos e orais, tanto cutâneos e orais, eles vão apresentar os melanócitos, né? São essas células pigmentadas, geralmente atípicas, muitas vezes, né? E são observadas na junção entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E a partir desse local, eles vão ter o potencial de proliferar por todo o epitélio, lateralmente ou ao longo da camada de células basais, e em profundidade para o interior desse tecido conjuntivo. Então, o que a gente vai observar? Nessa primeira imagem, a gente observa um aumento de volume ulcerado e apresentando uma pigmentação na crista alveolar superior anterior. E nessa segunda imagem a gente vai ver esse melanoma em palato, né, apresentando numerosos melanócitos. Esses melanócitos, como vocês podem ver, eles não seguem um padrão uniforme, eles são atípicos, né, apresentam um pleomorfismo dentro da porção basal do epitélio, invadindo o interior da lâmina própria, superficial, e vindo aqui
né, nas regiões mais profundas do tecido conjuntivo. Finalizamos então nossa aula. Aqui uma leitura adicional para quem quiser se aprofundar no tema, né, tanto lesões pigmentadas benignas e malignas, apresentando alguns diagnósticos diferenciais para vocês. Essa aqui foi a leitura dos livros que eu utilizei para realizar a aula, para fazer a aula para vocês, Neville e o Regese, e o Atlas, né? Então ele é bastante ilustrado, traz bastante informação. Agradeço a atenção e a paciência, né? Então creio que todos tenham assistido a aula 1, a aula 2, a aula 3 e esta é a aula 4. Caso você não seguiu a mesma ordem, isso não vai influenciar, mas que você assista todas as 4 aulas desse bloco de lesões pigmentadas, né? Seja ela lesões brancas, vermelhas, amarelas e escuras. Agradeço a atenção e qualquer dúvida pode mandar pelo e-mail. Abraço.